Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse nosso encontro. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça sobre a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque se não fosse a tua misericórdia sobre nós, nós estaríamos perdidos, mas é a tua graça que nos conduz. São muitas coisas que vão acontecendo, vão se alinhando e, no fim das contas, nós vamos entendendo o que afinal o Senhor está fazendo, mas isso só com o teu Espírito nos orientando, só por causa do teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nessa noite, eu te peço mais uma vez, peço ajuda ao teu Espírito Santo, Senhor, que venha nos falar nessa noite de maneira profunda, íntima, pessoal, direta. Fala, Senhor, ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Nós vamos ler alguns textos, por isso, na medida em que eu for falando, você vai abrindo aí ou ler junto comigo ali no telão. Existe uma ferramenta chamada Roda da Vida. Quem já ouviu falar nessa ferramenta? Roda da Vida. A Roda da Vida é uma ferramenta muito usada pelos coaches, né? Pessoal que em algum momento passou lá pelos lados místicos da vida, né? No tarô existe uma carta, se eu não me engano, que é a Roda da Vida, né? Mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando da ferramenta que é usada pelos coaches, chamada Roda da Vida. É uma ferramenta gráfica onde você faz uma análise da vida da pessoa, de tudo aquilo que compõe essa existência, e vai colocando ali o quanto de investimento que se faz em cada área da vida. Então, relacionamento, carreira, lazer, filhos, em vários lugares. E faz um gráfico em formato de pizza, onde as barras, né, vão dizendo no que você gasta mais tempo. E quando você entra, né, num acompanhamento de um treinador, de um coach, ele faz essa análise da sua vida e diz assim, olha aqui, ó, por que algumas coisas não estão funcionando? Porque essa ferramenta serve para mostrar os pontos em desequilíbrio, isso é, as coisas onde você tem desperdiçado energia em detrimento de coisas onde você deveria ter investido energia. Muitas vezes, quando se faz essa análise, se percebe que se gasta muito com muita energia, muito de investimento de dinheiro, de tudo, com carreira, com trabalho, e pouco com lazer, por exemplo. É muito comum ver isso, né? E quando você faz essa análise da Roda da Vida, ela deixa muito visual um fato muito relevante, que é o seguinte: a nossa vida ela é uma composição. O que é a vida? A vida é o entretecimento de várias histórias. É a cola, é a liga de todas as coisas. A história da minha carreira, a história do meu grande amor, a história da construção do meu patrimônio, a história da construção do meu legado, a história da criação dos meus filhos, a história da minha relação com os meus pais, com o meu passado. Todas essas coisas, elas são coladas, são costuradas por um tecido chamado vida. Isso é a vida. Tudo isso, todas essas coisas, fazem parte da vida. E quando a gente olha para esse tecido dessas histórias, se fosse possível a gente sair de dentro dele e olhar de fora, e fazer uma análise como essa que eu falei, quando a gente para fazer uma análise assim, muitas vezes a gente acaba tendo uma sensação que é bem ruim, que é a ideia
de que a nossa vida, em algum momento, em algum lugar, saiu do nosso controle. Já teve essa sensação? Eu perdi o controle da minha vida. Eu nem sei para onde que eu estou indo nisso aqui. Eu nem sei no que isso vai dar. E muitas vezes o próximo passo dessa noção de descontrole é perceber que algo na vida é inevitável. E aí eu já começo te perguntando, qual é o seu inevitável? Há algo na sua vida que é inevitável, tirando a morte? A morte é o nosso inevitável. Todos nós morreremos, né? Cedo ou tarde morreremos, né? Não tem nem a ver com idade isso, né? Vamos combinar. Qual é o seu inevitável? O inevitável é esse lugar da vida onde parece que a própria vida, a vida ganha vida própria. Quer dizer, ela sai do controle, ela sai do meu controle de um jeito que agora parece que os papéis se inverteram. E eu que antes controlava, agora parece que eu estou sendo controlado, esmagado, engolido por ela. Parece que eu deixei de ser o ator principal da minha história e me tornei um coadjuvante. Me tornei alguém que já viu teatro infantil? Que a professora tem que botar todas as crianças para participar do teatro para não dar problema, mas aí não tem como colocar e pega uma criança que não tem o menor jeito para aquilo, mas tem que botar para participar. Você vai fazer o quê? Você faz o papel de árvore, aí a criança fica lá assim no cenário assim, ó, fazendo papel de árvore. Parece que às vezes a vida está acontecendo do jeito que você está ali, fazendo papel de árvore assim, sabe? Eu não sei muito bem, estou vendo tudo acontecer e eu estou aqui nesse lugar estranho, nesse lugar que é inevitável. E é curioso porque o inevitável, muitas vezes, ele nem mesmo é tudo aquilo que nós percebemos. Muitas vezes, aquilo que a gente tem como inevitável é muito mais a questão de ter assumido uma identidade que não é sua, do que, de fato, ser aquilo. Como uma pessoa que recebe do seu pai um nome, mas em algum momento da vida recebe um apelido e passa a ser a pessoa do apelido, mas não a do nome. Sabe aquela pessoa que recebe um apelido e... Eu tive aula com uma professora que ela tinha um nome diferente, né? O nome dela era Umbelina. E ela era uma mulher de um general, né? Portanto, uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa. E ela dizia assim para a turma: nunca, jamais deixem te chamarem pelo apelido. Imagina, né? Eu, cabeçudinho desde pequeno, né? Sempre fui cabeça, sempre. Nunca te deixem chamar pelo apelido. E eu fiquei olhando aquilo assim, e ela deve ter percebido a cara de interrogação, né? Porque, imagina, o nome dela, Umbelina, né? E ela dizia assim: meu pai me batizou Umbelina. Quando uma daquelas mulheres ricas tenta me chamar de Bibi, porque era, né, Umbelina chamavam de Bibi, tentam me chamar de Bibi, elas levam um atropelão que elas nunca mais ousam me chamar por outra coisa que não é o meu nome. E eu olhei para aquilo e eu falei assim: uau! E às vezes, na nossa caminhada, parece que a vida dá um apelido para a gente entra nesse lugar onde até a identidade que nós tínhamos já não é mais
já é aquilo que em algum momento que a gente nem viu, se aproximou de nós, se apossou de nós, e a gente se torna aquela outra coisa, alguém que foi devorado por uma ideia, e por causa disso diz, realmente é inevitável. Sabe, aquela pessoa que recebe aquelas notícias, não dá para nada, vai ser assim mesmo, não tem mais jeito, e não muda não, agora, ainda mais agora, depois de velho, não vai mudar. Meu irmão, escuta isso, em nome de Jesus. Esse inevitável nem é tão inevitável assim, porque independente do apelido, a sua identidade é a partir do nome que o Pai te deu. Amém, não? E isso faz toda a diferença. Talvez seu inevitável seja o inevitável do inverso, porque existe o inevitável do inverso. Existe o inevitável daquela pessoa que foi engolida pela vida, mas existe o inevitável daquela pessoa que construiu a sua vida. É quando você formata toda a sua história, apontando na direção de um lugar. E durante muito tempo você tem que ir tocando as coisas para que aquilo ali se configure na direção daquele lugar que você quer chegar. Mas depois de um tempo, nessa jornada e nesse investimento, chega um momento em que esse lugar também é inevitável. Sabe, a pessoa que trabalhou a vida inteira e agora falta 2 anos para aposentar, nem demitido, não sei agora, né? Quando eu trabalhava no banco, quando a pessoa chegava 2 anos antes de aposentar, o banco não podia nem demitir a pessoa. Então, quando a pessoa entrava nessa janela de tempo, a aposentadoria para ela era inevitável. Ela iria se aposentar, independente. Estava garantido ali o seu futuro, né, a sua velhice, né? Então, um inevitável fruto de uma construção, que quem não tem isso, muitas vezes olha e fala, meu Deus, como eu queria ter isso. Inveja isso. Deseja isso, olha, isso é tudo que eu quero na minha vida. Mas quem está vivendo isso, muitas vezes, olha para essa situação, e em vez de jubilar com aquilo, por causa dessas construções, agora, aquele futuro inevitável não é mais um motivo de um júbilo, mas de um, ok, beleza, vou colher o que eu plantei, ok. Um inevitável que rouba o júbilo de estar vivendo o milagre de cada dia. E a grande questão é que, seja o seu inevitável algo que você construiu intencionalmente e que te aguarda no seu futuro, seja o seu inevitável algo que em algum momento você perdeu a mão e que te aguarda no futuro, independente do que você está vendo diante de você e se preparando para aquilo, independente disso, todos nós somos seres naturalmente inquietos. Porque o inevitável é o quê? Nada mais, nada menos do que algo que eu não sou capaz de mudar. E independente disso, nós somos inquietos, sim ou não? Já teve umas coisas assim que tu fala assim, cara, isso aqui não vai dar jeito, isso aqui vai ser assim. Mas o coração e a alma não conseguem achar um lugar de quietude. Pelo contrário, continua ali, naquela luta com aquilo, naquele trabalho contra, ou naquela angústia
por algo que é inevitável? E quando isso acontece, essa sensação, esse desejo do novo, nós nos tornamos alvos fáceis para alguns tipos de escravidão. Talvez, enquanto eu estou falando isso, você diga assim: pastor, esse não sou eu. Eu não sou escravo de nada. Eu sou livre. Eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Aleluia! Até o momento que você abre o TikTok, se é que você tem. E aí, mas pastor, o que essas coisas têm a ver? TikTok, YouTube, fala outra, Instagram, as redes sociais em geral, o que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver com o fato de que nós somos ansiosos, desejosos por novidade. Diante de nós existem coisas inevitáveis que nós percebemos. E aqui, nesse lugar entre elas, nós queremos encher de novidades para que o inevitável, em algum momento, se dissipe. E isso acontece quando eu abro um aplicativo qualquer e vejo uma coisa nova. Você já viu como é que é a reação? Se fosse possível filmar, né, a gente usando essas coisas, eu fico imaginando os anjos, o que eles dizem da gente. Porque a gente abre esse negócio, e isso daí é todo mundo, tá? A hora que você começa a mexer, dá um negócio assim, a gente fica lerdo, lesado com aquilo. Todo mundo fica. É feito para isso. Porque alguém percebeu que em nós existe esse desejo de ver e viver coisas novas. E como, obviamente, isso não pode acontecer assim, num passe de mágica, é possível dar uma provinha de novidade, que é o suficiente para fazer a gente ficar totalmente viciado naquele negócio. E a grande verdade é que essa sede de algo novo, ela nem é um defeito nosso e nem é uma coisa nova. Ela, na verdade, surge como uma consequência inevitável de algo que falta, de um buraco que a gente tem dentro e que não começou hoje, nem começou há 10 anos atrás, nem há 15 anos atrás, quando houve um momento na sua vida onde você teve uma grande alegria ou uma grande tristeza e ali as coisas mudaram. Não se trata disso. Isso é anterior. Muitas vezes certamente está em você, mas esteve nos seus pais e também nos seus avós, e esteve em todas as gerações anteriores, porque o lugar onde isso começa é, na verdade, lá no Éden, quando o primeiro homem, diante dos seus inevitáveis, olhando para a natureza da sua vida e dizendo assim: é inevitável que eu viva esta vida deste jeito, é seduzido por uma ideia, a ideia falsa de que é possível mudar as coisas sem Deus. E aí a serpente diz para Eva assim: escuta, olha lá aquele fruto, bonito, né? Bonito. Brilhoso. Deve ser gostoso, hein? Deve ser gostoso. Aí Eva vai lá e come. E aí a gente fala assim: se não fosse a Eva, o Adão, que era o co-regente, alguém de quem a sua mulher foi retirada, ele chega lá e vê que a Eva comeu, e aí o que ele faz?
Em vez de consertar, ele ajuda a quebrar. Por quê? Porque ele também já decide que ele não queria aquilo, que ele queria ser igual a Deus. E aí ele também come aquele negócio. E por isso eles são expulsos do Éden. Eles saem de lá. E quando eles saem do Éden, eles não têm mais acesso à árvore da vida, deixam de ser eternos, né? E agora, dentro deles, existe um buraco, que é do tamanho de quem saiu de dentro deles, que é Deus. E um buraco do tamanho de um Deus infinito, qual é o tamanho desse buraco? Infinito. Entendeu por quê que a gente quer tanta novidade? Entendeu por quê que a vida passa, o tempo passa, mas tudo para nós que reluz, a gente de algum jeito ou de outro acredita que é ouro? Sim ou não? Vovó já dizia, olha, nem tudo que reluz é ouro, mas a gente continua acreditando. A gente continua acreditando. E aqui a equação começa a ficar mais complexa, porque no início da nossa vida, a única coisa que nós tínhamos, por exemplo, o Nicolas, a única coisa que ele tem é o quê? Mamãe. E não é mamãe na noção que nós adultos temos de mamãe. É mamãe na noção de minha enorme mamadeira. Né? Por quê? Porque para ele, pequenininho, a fome... Por que criança berra quando sente fome? Porque a fome é uma ameaça de morte para o bebê. Se ele não comer, ele vai morrer. O seu instinto sabe disso, e aí ele berra de fome. Por que a gente não berra de fome? Porque a gente sabe, se eu não comer agora, eu vou comer em algum momento. Né? Mesmo uma pessoa em uma situação precária, né? Embora angustiada pela fome, ela não berra mais como um bebê. Né? Por quê? Porque ela ainda tem a esperança de que em algum momento ela vai dar um jeito. Mas o bebê não. Por quê? Porque para o bebê, na equação do Nicolas, só o que tem é mamãe. Nem papai entra ainda, parceiro. A gente acha que entra, mas não entra não. Você entra para ajudar ela, né? Depois, quando ele crescer mais um pouquinho, a Fabi sabe melhor do que eu isso, chega um momento da vida dele que a equação é papai e mamãe. Até 7 anos de idade, isso eu sei. A equação é papai e mamãe. Por isso, quando há um divórcio antes dos 7 anos, a marca na criança é irrecuperável. Porque o mundo dele não é o mundo dele, é o mundo deles. Ele, papai e mamãe. Os três ali, aquilo ali é o mundo dele. E a gente vai crescendo, a equação vai mudando. Chega um momento que papai e mamãe saem da equação e o eu, quem eu sou, passa a ser. Depois disso entram os amigos, entra o primeiro amor, entram os desafios, aí vem o trabalho, vem a carreira, e a equação vai só aumentando. E dentro de todas essas coisas aí, esses vazios vão aparecendo em todas elas. Em cada equação da sua e da minha vida, existe um vazio do tamanho de Deus. Não se trata só, é o vazio do meu coração. Não, é o vazio de todas as coisas, porque Deus existe em todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que tudo foi criado nele. Aí, como é o nome desse super telescópio que está aí agora? Esqueci o nome. O mais novo que foi lançado. Alguém lembra o nome aí? Esqueci o nome. Não sei se... Não, acho que não é o Hubble, não. O Hubble já foi. Tem um maior que ele. Acho que é o Webb, James Webb. O telescópio, de maneira muito simples da explicação, ele é uma ferramenta que te permite olhar no passado. Por quê? Porque ele vai olhar para a luz das estrelas, né? E você sabe que a luz que chega na Terra é de uma estrela de milhões e milhões de anos que talvez nem exista mais. Então, de maneira sintética, ele está olhando para o passado.
E ele olhou tanto para o passado que ele percebeu que no final do universo existe uma parede. Bizarro isso. Existe uma parede no final do universo. Não uma parede física, assim, de tijolo, mas um limite. Aí eu não consigo não pensar naquilo que o apóstolo Paulo ensina, que todos nós estamos em Deus. Talvez o telescópio seja algo colocado dentro de uma célula que está conseguindo ver outra célula. Mas voltando aqui para o nosso... Isso para a gente ter uma dimensão do que é Deus. Para o nosso tema, se a nossa vida ela é composta de espaços vazios e que esses espaços vazios, eles dependem de ser preenchidos por Deus para que as coisas mudem, como é que eu posso, afinal de contas, solucionar o dilema da inevitabilidade das coisas? Aqui entra o ponto da virada. E o que é o ponto da virada? O ponto da virada é um lugar onde, quando o jogo parecia ganho, acontece alguma coisa que muda o jogo. Sabe aquele gol aos 45 do segundo tempo, que empata o jogo e agora vai para os pênaltis? Tinha certeza que o jogo estava ganho. 45 do segundo tempo, gol, empate, vai para os pênaltis, é um desespero. O ponto da virada é esse lugar que aquilo que parecia estar perdido ou resolvido começa a adquirir novas formas. É o lugar onde a história que antes parecia meio sem graça e xoxa recebe uma carga de vida que faz eu olhar para ela e dizer assim, espera aí, deixa eu olhar direito para isso aqui, porque me parece que existe aqui um sinal de esperança. É plot twist o nome disso, né? Plot twist, já ouviu falar nisso? A gente tem até nome chique, né, para essas coisas, né? Chama de plot twist, né? Mas o dilema continua o mesmo. Você dá um nome chique, mas a gente quer chegar nesse lugar. No fim das contas, se trata disso. Achar os lugares onde são, os lugares que são os pontos da virada da nossa vida, na intenção de fazer mudanças reais na nossa história. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço quem é o pai do plot twist. Sabe quem é? O pai do plot twist é Jesus. Porque os inimigos dele acharam que iam matar ele. Acharam que tinham vencido ele. Prenderam ele. Esfolaram ele. Espancaram das piores maneiras. Depois chamaram a morte para levá-lo. E quando todo mundo tinha certeza absoluta que ele estava perdido, ele se levanta, vence a morte e vence também os seus inimigos. Então, toda essa volta leva a gente a esse lugar. Esse lugar, no fim das contas, cedo ou tarde, se torna o lugar mais importante da nossa vida. O lugar onde Deus vira a história. Onde Deus muda o enredo. Onde Deus dá uma outra perspectiva. E é esse lugar que eu e você, eu tenho certeza, estamos buscando. E a Bíblia, claro, está recheada, né, desses momentos. Porém, existe uma chave. E tudo isso que a gente veio falando até aqui é porque eu quero te dizer, eu quero te falar sobre essa chave. É a chave que
que produz essa virada de vida, essa mudança de história. Esse é o ponto alto dessa pregação. A chave que muda a história. Eu separei histórias, né, de 3 pessoas, né, de 3 vidas que foram mudadas a partir de uma atitude. Então, quero ler com você Gênesis, capítulo 22. Abra aí comigo. Gênesis 22. Abrindo 23. Gênesis 22. Verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e esse lhe respondeu o quê? O que ele respondeu, gente? Eis-me aqui. Essa palavra aqui é, quem sabe, quem arrisca? Inene. Inene. Eis-me aqui. Inene. E é interessante porque a gente está falando aqui de um homem que já contempla um inevitável bom. Sim ou não? Um inevitável positivo. Porque quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, o Abraão sai e vai. Só que aqui, nesse momento, Gênesis 22, quando Deus chama Abraão, Abraão já está na terra que Deus mostrou para ele. Abraão já tinha construído a sua vida. Abraão já tinha construído o seu patrimônio, já tinha lutado as suas guerras e vencido. Abraão já tinha recebido até Isaque, seu filho, o filho da promessa. A essa altura do campeonato, a vida dele está resolvida. E ele está muito bem, obrigado. Vivendo com Isaque, já era um rapaz. Dependendo de quem estuda a história aí, né? Aí a briga é boa, todo mundo chuta uma ideia.